Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, apresentadora seja Flávia bem-vindo ao Grandes Metzger. Julgamentos. Hoje você vai assistir aqui no programa, pela primeira vez, a uma sessão do Superior Tribunal Militar. Uma justiça que tem competências específicas para processar e julgar crimes militares definidos em lei. Em boa hora, foi editada a Lei 13.491. Arthur Vidigal de Oliveira, 13 de outubro ministro do 2017. Ela alterou a redação do artigo 9º do Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 69, o Código de Penal Militar, ampliando a competência da Justiça Militar diante de uma nova categoria de crimes militares. Como todos nós sabemos, você tinha duas categorias, o crime propriamente militar e o crime impropriamente militar. E foi criado então agora o crime militar por extensão. O que significa isso? O crime propriamente militar é aquele crime previsto no Código Penal Militar, mas que só são aplicados a militares. Outra pessoa não pode cometer esse tipo de crime. Eu cito aí a deserção, o abuso de autoridade, entre outros, né? E temos aí o crime impropriamente militar, que podem ser cometidos tanto pelo civil quanto pelo militar, que é o caso de furto, o caso de sequestro, o caso de uso de drogas nos quartéis. Então, todos esses podem ser cometidos tanto por civis quanto militares. E com o advento da 13.491, se modernizou o Código Penal Militar, porque nós temos que lembrar que só é crime militar, conforme a Constituição, aqueles previstos no Código Penal Militar. Então, a Lei 13.491 veio alterar o artigo 9º, dando a possibilidade dos crimes militares por extensão. Ou seja, aqueles que não têm previsão no Código Penal Militar, mas afetam diretamente a hierarquia e disciplina das forças, trazendo algum prejuízo às forças. Você acompanha agora o julgamento em que o STM admitiu a petição 42551, apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda. A ação uniformizou a jurisprudência da Justiça Militar e decidiu que ex-militares que cometeram crimes ainda na condição de militar sejam processados pelos conselhos de justiça, mesmo após se desligarem da força. Para entender melhor o caso, após a publicação da Lei 13.774, em 2018, ficou determinado que os civis que cometessem crime militar deveriam ser processados e julgados apenas pelo juiz federal da Justiça Militar e não mais pelos conselhos de justiça. No entanto, alguns magistrados da primeira instância da Justiça Militar Federal passaram a entender que a mesma regra deveria ser aplicada aos militares que, após cometerem crime militar, foram licenciados da força e deveriam, por essa razão, receber o mesmo tratamento dos civis. O julgamento foi em agosto de 2019. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Marcos Oliveira, abriu a sessão. Em discussão a ata. Ministro em votação, Marcos Oliveira, presidente do aprovada por STM. unanimidade a ata. Não existem comunicações da presidência. Palavras com os senhores ministros. 22 de agosto de 2019. Não existem inscrições. Então vamos dar início à nossa sessão. Ministro folheia processo. Eu chamo a julgamento o processo número 11 da pauta, petição 42551, relator, ministro Périx Aurélio de Queiroz. Passo a palavra ao relator. O relator do processo, ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, fez a leitura do relatório. Examina-se incidente de resolução de demandas Péricles Aurélio Lima de repetitivos, Queiroz, instaurado ministro por do requerimento STM. do ilustre insigne Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Jaime de Cássio 22 de Miranda, agosto de 2019. com fundamento no artigo 976, 1 e 2 do CPC. A autoridade máxima do Parquê das Armas objetiva promover a uniformização de questão de direito referente à competência para o processamento de civis que ostentavam a condição de militar da ativa à época do cometimento do delito castrense, diante da alteração inserida na Lei de Organização Judiciária Militar pela Lei 13.774/2018. Na inicial, a culta autoridade do Ministério Público narrou que tramita nesta Corte Superior o recurso em sentido estrito 14495, no bojo do qual
O representante do Parquê Castrense de primeiro grau requereu a revisão de decisão do juiz federal da Justiça Militar da terceira auditoria da terceira CJM. No referido deciso, o juiz federal deixou de convocar o Conselho Permanente e avocou a competência para processar e julgar o delito inserido no artigo 290 do Código Penal Militar, posse de ilícita de entorpecente, devido à exclusão do réu do serviço ativo das Forças Armadas. Após se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos processuais do IRDR, previsto no Código de Processo Civil, no mérito insigne Procurador-Geral, se posicionou pela fixação da competência dos Conselhos de Justiça para o julgamento de ex-militares que praticaram delitos castrenses em serviço ativo. Ressaltou a autoridade do MP que o momento em que o crime foi cometido deve ser adotado como critério para designar o órgão com atribuição julgadora, de sorte que posterior licenciamento ou exclusão do serviço ativo não poderia ter o condão de alterá-lo, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Descreveu que entendimento diverso, além de não corresponder à vontade do legislador, permite a escolha do juízo competente pelo réu. Ao final, requereu de forma preliminar a suspensão do julgamento do RSA 144, bem como de todos os autos em curso na primeira e segunda instâncias, sobre a questão de direito suscitada. No mérito, demandou pelo acolhimento do incidente para que fosse fixada a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar civis que, à época do cometimento do crime, ostentavam a condição militar. Acompanhe agora as palavras do Procurador-Geral de Justiça Militar, Jaime de Cássio Miranda, que pediu que esse entendimento se tornasse consenso em toda a Justiça Militar. O que se busca aqui é que Miranda, o vencimento, Procurador-Geral de Justiça Militar, que saia vencedor a tese de que compete ao escabinete 22 de agosto de 2019. processar e julgar civis que, à época do cometimento do delito, ostentavam a condição de militar. A Lei 774, a Lei 13774, ela especifica no inciso 1 e 3 o envolvimento dos civis. Quando fala do inciso 2, que usa 2 militares, não há nenhuma referência a essa situação, daí a nossa surpresa. Para o Ministério Público Militar, a justificação do projeto 7683 de 2014, que teve inclusive origem nesta casa, o texto transmite para a fixação da competência do juízo monocrático a preocupação com a situação do civil que pratica crime militar, sem estar atrelado a valores da caserna. Esta é a essência. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, você continua acompanhando esse julgamento do Superior Tribunal Militar. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta. Apresentadora com Flávia julgamentos. Metzger. Você acompanha agora mais um trecho da sessão que decidiu sobre o julgamento de ex-militares. Em seguida, o representante da Defensoria Pública da União, Afonso do Prado, argumentou contra o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça Militar. É exatamente no seu ponto final em que está Afonso do Prado, defensor público de categoria especial. com relação à interpretação desta Corte com relação à novidade legislativa 22 de agosto de apresentada 2019. exatamente pelos ministros dessa Corte, pelo STM, ao Congresso Nacional, que foi consagrada no plenário na Câmara, no Senado, e que trouxe a mudança na organização judiciária da Justiça Militar da União. E tem plena razão o doutor Jaime em dizer que o grande questionamento centra-se exatamente naquilo que cabe em atribuição, e podemos dizer em competência, numa palavra talvez mais técnica, do que cabe ao julgamento do Conselho Permanente de Justiça na Justiça Militar da União em instância inicial. Este é o grande questionamento a ser colocado. É esta a situação que está com vossas excelências a ser analisada. Na interpretação que tem a defesa pública e que está consagrada a pleno, eu não diria a totalidade, mas na grande maioria dos juízes da instância inicial,
aquele que não ostenta mais a condição de militar da ativa não deve mais ser julgado pelo Conselho Permanente de Justiça. Por quê? E aí é que vem os questionamentos que cabe a esta corte debater e aprofundar. Penso eu, e aí me permitam o atrevimento, e se for além do atrevimento eu peço desculpas, a corte naturalmente tem vários aspectos no julgamento. Dentre eles, uma preocupação com a extinção ou a quase completa extinção do Conselho Permanente de Justiça na primeira instância. Mas é o que está na inovação trazida pela lei consagrada, agora recentemente, no final do ano passado. O que é que nós trazemos neste questionamento com vossas excelências para bem entender? E aí, respondendo ao questionamento levantado, e vi que tinha um ponto de interrogação mental na colocação de Sua Excelência, o Procurador-Geral, em verdade, as forças não têm que se preocupar com o ex-militar, até porque a grande maioria dos ex-militares são recrutas para a força. E se quer fazer a devida punição, se quer fazer a devida ressocialização social, ou mantenha na força. Mantenha na força e liquidou a situação. A competência está consagrada. Já o advogado Endrel Fernandes Farias, em breve manifestação, falou em nome da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, admitida no processo como amigo da Corte. Ele disse que a Justiça Militar da União é exemplo para as demais justiças do Brasil e lembrou que essa decisão traz repercussões em outros casos. Gostaria de ressaltar, por parte da advocacia, e falo com desassombro, Endrel Fernandes que Farias, este Superior advogado. Tribunal Militar é exemplo para todos os tribunais do nosso país. A advocacia, os advogados sempre tiveram o Superior Tribunal Militar, e vou além, a Justiça Militar da União, seja nas sessões, seja no gabinete de Suas Excelências, com servidores de mais alto nível, de cordialidade e erudição, é sempre muito bem recebida e sempre encontra profissionais do mais alto nível. Então, a advocacia gostaria de externar aqui que esse Superior Tribunal Militar, que é a Justiça Militar da União, é exemplo para as demais justiças de nosso país. A depender do entendimento que esta egrégia corte consolidar no presente caso, seguindo a coerência e a racionalidade, buscando a coerência e a racionalidade do sistema, tal decisão e tal fundamento poderá repercutir em outros casos que, em um primeiro momento, a gente, pelo menos da advocacia, não consegue enxergar muito bem. Então, essa decisão poderá ter consequências e repercutir em vários outros casos. Então, qual é a controvérsia que se coloca para apreciação de Suas Excelências? A controvérsia é: para a definição do órgão julgador, que irá processar e julgar o réu, considera-se a condição do agente apenas e tão somente no tempo do crime, ou deve ser considerada a condição do agente no tempo do crime e no tempo do processo? Antes de proferir o voto, o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, relator do processo, votou pela procedência do incidente de resolução de demandas repetitivas. Da análise dos argumentos apresentados, ouvidas Péricles as partes Aurélio Lima de interessadas, Queiroz, ministro do STM. os meritíssimos juízes federais da Justiça Militar, o Ministério da Defesa, os comandos das Forças Singulares e a Defensoria Pública da União e a Procuradoria-Geral da União, concluo que a razão assiste ao Parquet das Armas, como já reiteradamente manifestado por esta Corte, e aqui eu menciono uma decisão paradigmática no RSE 47310, relatado pelo eminente ministro Luiz Carlos Gomes Matos, no dia 1º de julho de 2019. A concessão do pedido formulado neste RDE representa não só a pacificação da tese a ser aplicada de forma vinculante a todos os órgãos subordinados, como importa em assegurar a isonomia e a segurança jurídica. Tratar-se-á de forma idêntica aos iguais, diante da ausência de desigualdades na fixação do juízo competente para o processamento daqueles que praticaram delitos castrenses, enquanto integrantes do serviço ativo da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ainda que tenham sido
posteriormente excluídos da força por qualquer motivo. Consequentemente, se alcança o ideal de justiça buscado por meio do acesso ao Poder Judiciário. Diante do exposto, senhor presidente e senhores ministros, já apresentando minhas escusas pelo longo voto, que me cabia o dever de apresentar todas as teses e sobre elas me debruçar, voto pela procedência do incidente de resolução de demandas repetitivas ajuizado pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica, aspas, compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de integrantes das Forças Armadas, fecho as aspas. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no primeiro e no segundo grau da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Justiça castrense, inclusive ao RSE 14495, identificado como caso paradigma, caberá aos respectivos e eminentes ministros relatores, liminarmente de forma monocrática. Primeiro, caso a pretensão contrarie o entendimento ora afirmado, julgar pelo desprovimento nos termos do artigo 932, inciso 4º, a linha Charlie do Código de Processo Civil. Bravo. Quando a decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das contrarrazões, conforme o artigo 932, 5º, a linha Charlie do mesmo CPC. É como voto. Em seguida, foi a vez do ministro Arthur Vidigal de Oliveira, que acompanhou o ministro relator. Ele falou do papel das Forças Armadas. A Constituição Federal, no seu artigo 142, conceitua e atribui às Forças Armadas a missão principal da defesa da pátria, de garantia dos poderes constitucionais, como também a incumbência residual para garantir a manutenção da ordem pública, desempenhando tal missão como órgão de segurança interna. Nesse contexto, poderão ser empregadas em operações de garantia da lei e a ordem, a GLO, com o objetivo de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, quando ocorrerem situações de esgotamento dos instrumentos dos órgãos de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição Federal. Dessa forma, as Forças Armadas foram ultimamente empregadas em diversas missões no território nacional, a título de GLO, como, por exemplo, a atuação como força de pacificação das comunidades localizadas nos morros Alemão, da Penha, do Rio de Janeiro, a segurança de eventos esportivos como a Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016, a atuação no Rio Grande do Norte em agosto de 2017, por ocasião de ataques incendiários naquele estado, e a atuação do Espírito Santo durante greve de policiais militares. Essas particularidades, aliadas aos princípios que regem as Forças Armadas, tais como a hierarquia e a disciplina, pilares de sustentação essenciais dessas instituições, justificam a existência de uma justiça especializada militar como forma de se garantir a devida segurança jurídica a seus integrantes. O voto do ministro Francisco Joseli Parente Camelo foi breve e em concordância com o que falou o relator da petição. Ele destacou a cumplicidade entre a Justiça Militar e as Forças Armadas. E como justificativa ao voto, diz que quando um militar comete um crime, a recriminação vai para toda a tropa. Por isso a necessidade de que o processo seja rápido, para que sirva de exemplo. A Justiça Militar esteve sempre lado a lado com nossas Forças Armadas. Francisco Joseli Parente Camelo, ministro do STM. Ao longo do século, onde nós participamos, 22 de agosto de 2019. Eu diria até, concordando com o ministro Toffoli, como um poder moderador, mediando todas essas crises, nós temos umas Forças Armadas completamente unidas, completamente integradas, graças ao nosso escabinato, ao nosso formato, né? E sobre o critério aí, eu diria que nós somos o guardião da disciplina e da hierarquia de nossas Forças Armadas. Como um militar cometeu o crime nas condições de militar, a reprimenda não é só para ele, a reprimenda passa a ser um exemplo para toda a tropa. Então, a reprimenda, além de ter que ser rápida, né, tem que ser célere, ela tem que servir de exemplo para a tropa. Então, não afeta só ele. Então, é muito importante para a nossa disciplina e a nossa hierarquia. E eu diria, então, que o critério seria esse. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, você acompanha o desfecho desse julgamento do Superior Tribunal Militar. Vinheta de intervalo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À
À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o grande julgamento. Apresentadora Veja Flávia agora a Metzger. decisão do Superior Tribunal Militar sobre o julgamento de ex-militares. A discussão seguiu com o ministro Luiz Carlos Gomes Matos, que falou da importância do escabinato, que é a composição dos conselhos de justiça da Justiça Militar. Isso une o conhecimento técnico-jurídico da magistratura à experiência do universo militar, concordando assim com o relator. E o ministro Vidigal foi muito feliz aqui. Luiz Carlos Gomes Matos, ministro do STM. Hoje nós estamos discutindo aqui, nem se pensou. Estava sacramentado. 22 de agosto de 2019. Outras observações, por exemplo, que nem foram tocadas aqui, por exemplo, a presidência do Conselho de Justiça. Nós achamos e fizemos a proposta de colocar o então juiz aditor, hoje juiz federal da Justiça Militar, como presidente, por razões óbvias, né? O juiz auditor, ou o juiz federal, é aquele que recebe a denúncia, acompanha o processo desde o seu início, orienta, tem a obrigação de orientar o Conselho nos seus aspectos jurídicos, né? E também recebe dos militares que participam do Conselho as observações. É aquilo que nós falamos o dia todo aqui, é o escabinato, é a essência da Justiça Militar. O ministro Marco Antônio de Farias também acompanhou o voto do relator e reforçou que é necessário disciplina e hierarquia. E para que isso seja possível, é preciso uma justiça com especificidades, como o escabinato, essência fundamental da Justiça Militar. Se você não tiver Forças Armadas rigidamente Marco Antônio de Farias, formadas, ministro do STM. submetidas a uma legislação mais dura que a civil, 22 de agosto de 2019. Nós vamos ter bandos armados. Não vão contribuir para construir um país maior. Vão contribuir para a desorganização. O poder do mais forte, a imposição do mais forte. Não vai ser do mais competente, do melhor preparado, do eleito. Vai ser do mais forte. O compromisso com a democracia está implodido. Agora nós só teremos tropas, forças armadas organizadas, forças armadas competentes nos seus trabalhos, disciplinadas, se nós tivermos uma justiça militar funcionando. Essa justiça é que nos dá a garantia de que as Forças Armadas cumprirão o seu dever democrático apoiado nos pilares básicos de sustentação das Forças Armadas, que são a disciplina e a hierarquia. Disciplina e hierarquia, para nós, não é importante porque está na Constituição. Ao contrário, disciplina e hierarquia estão na Constituição porque são importantes para as Forças Armadas. É preciso uma justiça com suas especificidades. E uma das especificidades da Justiça Militar é o escabinato. É a junção do conhecimento jurídico com a vivência e experiência de chefes militares. Antes de proferir o resultado, o presidente do STM, ministro Marcos Oliveira, pediu para fazer umas pontuações sobre o tema. Eu estou aqui há 9 anos e aprendi nesses 9 Ministro anos Marcos Oliveira, que sempre que discutimos uma determinada lei, uma lei complexa, 22 de agosto de 2019. Tínhamos dúvida, sempre íamos aonde? O que pensou o legislador? Íamos lá atrás na justificativa, o que pensou o legislador? Vamos entender o que ele pensou. Na maioria das vezes, o legislador já morreu, ou o legislador deixou de ser legislador. Mas aqui nesse caso, 90% dos legisladores estão aqui nessa sala. Estão aqui e nunca vi aquelas pessoas que tinham dúvida procurarem qual foi o espírito da lei. Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto, por que estamos aqui hoje? A lei é de dezembro de 2018.
e nós fizemos essa proposta em 2016. Em novembro de 2018, todos esses casos eram julgados normalmente. Era licenciado e era julgado. Não havia dúvida aqui, não havia dúvida no Supremo, não havia dúvida na DPU. Até novembro de 2018, eles eram licenciados e eram julgados pelo Conselho. Até novembro de 2018. O que mudou? Nós temos que entender o que veio por trás. Havia uma dúvida no Supremo. Haviam divergências quanto ao civil. Havia divergências no Supremo se eles podiam ser julgados pela Justiça Militar ou não. Era somente isso. Então, em 14 e enviamos em 16, partiu daqui, vamos resolver este problema. E então colocamos na lei, o civil será julgado monocraticamente por um juiz togado. Era este o problema, somente este. Nós estamos aqui só por causa deste problema. E aí, o que aconteceu na sessão que foi trazido isso pela comissão para ser julgado aqui? Aí alguém levantou, mas tem um problema. E os crimes onde tem a participação de civil e de militar no mesmo crime? Um vai ser julgado pelo civil, outro pelo conselho, e aí poderiam ter penas diferentes para o mesmo crime? Então, aqui, este plenário decidiu, não vamos permitir isso. Neste caso, botamos na lei, neste caso, o militar vai para o juiz togado, para que o juiz togado, que ele tem a obrigação de julgar o civil, ele julgue o militar e aplique a mesma pena. Só por isso que nós estamos aqui. E proferiu, então, o resultado. Feitas essas considerações, vou ler Ministro o voto Marcos do relator. Oliveira, O ministro relator vota pela procedência do incidente de resolução de demandas repetitivas ajuizado pelo douto procurador da Justiça Militar, a fim de estabelecer a seguinte tese jurídica, abre aspas, compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no primeiro e no segundo grau da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante essa Corte Castrense, inclusive no RSE 144/95/2019, identificado como caso paradigma, caberá aos respectivos ministros relatores, liminarmente e de forma monocrática, caso a pretensão contrarie o entendimento ora afirmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do artigo 932 do CPC. B, quando a decisão recorrida for contrária à solução desse RDR, dar provimento depois de facultada a apresentação das contrarrazões, conforme o mesmo artigo 932. Esse é o voto do relator. Em votação, alguém vota contra esse voto? Então, por unanimidade, prevalece o voto do relator. Numa decisão unânime, o STM determinou que os ex-militares continuem submetidos aos Conselhos de Justiça na primeira instância. Estes conselhos são formados por 4 oficiais das Forças Armadas que atuam como juízes militares, ao lado de um juiz de carreira, um civil concursado. O Grandes Julgamentos fica por aqui. Assista ao nosso programa também pela internet, tvjustiça.jus.br ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Créditos finais. Direção Bedaia Vitor Veiga. Produção Caio Baltazar e Cristina Fausta. Cabelo e maquiagem Eliane Neres. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Flávia Metzger. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Josildo Júnior. Iluminação Luiz Mauro e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Guilherme Alencar. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição Visual. Roteiro Carina Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Lazer. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção Programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. STF. Realização TV Justiça Social 2021.